O Marco Feliciano, que o Cabo Daciolo citou, ele também faz parte. Inclusive, você vê que ele tá no sistema político e no sistema religioso. É um cara que também é maçom, ele não assume, não tá na lista, mas quando você entende palavras que ele solta, ele mesmo gravando, ele tem vídeos gravando com maçons, né? E falando, ó, estamos junto e misturado. Então, você entende que os caras estão fechados ali, né? O que a gente tem é uma divisão política entre esquerda e direita, onde os caras são colocados justamente para auxiliar e beneficiar essas famílias. Separa-se a população para de olhar para cima, para quem controla as marionetes, e olha só para o inimigo, o opositor, esquerda e direita. E aí, cara, você tem uma população que caiu naquela tática do dividir para conquistar. Ordem pelo caos e por aí vai. Os caras são divididos. Uma população dividida é uma população que está apta a ser controlada por completo. Eu quero aprofundar, cara, nessa questão da maçonaria, até porque o papo é bom, a hora avança, né, irmão? Na política. Por quê? Nós começamos, vamos conectar com o início do nosso papo. Certo. Nós falamos que o vice-presidente da Dilma, Michel Temer, maçom. O vice-presidente do Bolsonaro, Hamilton Mourão, General Mourão. Sim. E agora você acabou de falar da influência da maçonaria no Exército Brasileiro. Sim. Tanto é que um general de 4 estrelas Sim. é maçom, tu falou que é grau 33. 33. E ele foi vice do Bolsonaro. Certo. Aí você disse que o Bolsonaro atendia uma família. Rockefeller. Já o Lula atende a outra família. Os Rothschild. E que o Trump também tá na mesma aba do Bolsonaro ali com os Rockefeller. Que são os caras que controlaram o petróleo durante um bom tempo, controlaram a indústria farmacêutica, controlam hoje, e também a indústria musical, né? Foram eles que mudaram essa padronização na frequência musical. Foram os Rockefeller. Sim. E tudo isso, esse ocultismo controlando aqui a nossa política brasileira. Você passou uma lista, né? Tem uma lista que roda aí. Sim. Dos políticos influentes, né? E dos líderes religiosos que são maçons. Isso. E eu quero só, cara, citar, antes que você explane esse conhecimento, citar, talvez ali por volta de 2016, 17, um deputado federal chamado Cabo Daciolo, ele viraliza no Congresso falando, né? Sim. E depois o Daciolo foi candidato a presidente em 2018. Isso. Tá voltando agora, é pré-candidata em 2026. E ele fala, né? Ele diz dos maçons que estão dentro da política, os Illuminati. Sim, sim. Ele fala dos líderes religiosos e ele ataca todos esses caras, né? Sim. Mas ele levanta aquela bandeira do cristianismo, né? Que amo todos vocês, que vocês encontrem a luz e tal. Sim, sim. Só para trazer destaque para esse vídeo do Daciolo denunciando tudo isso. Sim. Esse controle dentro da política, dentro da religião e dentro das Forças Armadas. Sim. Pode falar aí, cara, sobre essa influência da maçonaria e Perfeito. esses nomes conhecidos que são nomes importantes da maçonaria dominando o Brasil. Sim. Inclusive, Glauber, primeiramente eu queria até mandar um abraço, cara, pro Cabo Daciolo. Conheci ele pessoalmente em 2018, já gravando meus vídeos na internet. Ele me chamou pra ir lá no Rio de Janeiro, conversar com ele, cara. Conheci ele, a família dele. Inclusive, eu tô mandando mensagem, hein, Daciolo. Se você estiver assistindo, cara, tô te mandando mensagem porque eu queria gravar com ele. Né? Agora que ele vai voltar a ser candidato, eu queria fazer uma gravação junto com o Daciolo, porque muita coisa que ele fala é muito interessante, cara. Eu gosto dele bastante. Por mais que muita coisa a galera fala, loucão total, mas eu acho ele um cara muito inteligente e um cara que tem coragem também de estar nesse meio e trazendo esses assuntos, né? Porque eu já vi ele enfrentando ali o Marco Feliciano, por exemplo. Isso. Que é um líder religioso e político, ele lá dentro da Câmara, lá enfrentando ele, falando que o cara é maçom na cara dele e quase saindo uma briga ali, isso, né? Então, exato. O cara exatamente tem essa coragem. E assim, cara, e ele tem uma vida aparentemente próxima do que ele prega. Sim. Por exemplo, ele não voltou pro Congresso, ele não se candidatou novamente, ele ficou sem mandato. Sim. Ele aparentemente vive uma vida simples. Ele teve, infelizmente, a perda da esposa. Sim, sim. Ele viveu o luto da esposa. Sim. Ele é um cara que, assim, ele critique ele do que quiser, mas você olha a vida dele e você vê que ele acredita no que ele tá fazendo. Então, essa autenticidade dele aí, cara, tem que respeitar. Ao longo desses anos eu até pensei, cara, como é que o Daciolo tá sobrevivendo, né, cara? Porque ele saiu
tipo, da política, assim, não tá mais exatamente, não sei, velho, eu não conheço a fundo, assim, o que ele tá fazendo, mas me perguntei, sim, nesses últimos anos, o que ele tava fazendo exatamente pra sobreviver, né? Porque o cara que expõe isso é um cara que não vai ser muito bem tratado ali dentro, sendo que a gente tá falando de algo que é dominado por isso, né? E o que você citou, ô Glauber, foi uma lista dos 110 maçons ilustres. Uhum. Essa lista trouxe 110 maçons ilustres, foi divulgada por uma loja maçônica oficial do Rio Grande do Norte, por volta ali de 2019, mais ou menos. Essa loja é uma loja credenciada, oficial da maçonaria da Inglaterra, né? É uma loja que está credenciada no Grande Oriente do Brasil e por aí vai. Então, essa loja maçônica divulgou uma lista com 110 maçons ilustres. Quando eu vi essa lista, em 2019, a primeira coisa que eu fiz foi gravar um vídeo. Por quê? Existem dois nomes nessa lista que me chamaram a atenção. Além de muitos nomes da política que nós já conhecemos, mas dois nomes, como o nome de Silas Malafaia e Edir Macedo, estão na lista, considerados um dos 110 maçons ilustres. Pô, Edir Macedo hoje é o cabeça aí da Universal do Reino de Deus. Malafaia, da Associação Vitória em Cristo. Dois pastores, dois líderes religiosos, né? Um se considera bispo, o outro pastor. Eles não podem, de forma alguma, seguir a maçonaria. A maçonaria não é uma religião, mas, como eu disse, a maçonaria está envolvida com misticismo, ocultismo, numerologia, coisas que a própria Bíblia coloca como algo negativo. A maçonaria venera Salomão, que foi um ocultista, adorou outros deuses. E o cristianismo não. Então, os construtores rejeitaram a pedra angular. Existe um embate entre maçons e cristãos. Você não pode ser maçom ou cristão. Né? Luz e trevas. Não tem como andarem em conjunto. Como é que os caras estão na lista dos 110 maçons ilustres? Cara, eu gravei esse vídeo em 24 horas, passou de 100 mil visualizações. Em 48 horas o meu vídeo foi derrubado. E no mesmo dia que foi derrubado, a lista que a loja maçônica do Rio Grande do Norte, que é uma loja oficial, tinha postado, sumiu também. Os caras excluíram. Né? Então, você encontra isso porque muita gente falou na época sobre isso. Canais menores, portais de notícias menores, blogs. Então, os caras passaram a divulgar a lista em vários lugares. Mas é uma lista real. Você vê diversos nomes. Eu vou até te mandar a lista para você ter noção, mas os principais, os que mais chamaram a atenção foi Edir Macedo e Silas Malafaia. E o Valdomiro também, né? Não, ele não estava na lista, o Valdomiro. Não tá? Não. O Valdomiro, ele deixa mensagens subliminares de que ele também é um maçom. Como, por exemplo, ele estava vendendo há um tempo atrás aí uma trolha maçônica, né? É uma colher de pedreiro escrito Prudente Construtor. Aí ele vendeu por, sei lá, R$157, alguma coisa assim. Ele vendia os fiéis ali, né? Mas isso, o que tá falando? Prudente Construtor. É prudente maçom prudente. Né? Então ele tá vendendo isso aos membros da denominação dele para fazer dinheiro, seguindo a estratégia de Albert Pike. Eu citei o nome dele, cara, porque ele sai da Universal, né? Sim. Então é como se ele fosse filhote do Edir Macedo. Exatamente. E todos esses estão dentro ali do Pentecostal, né? Sim. A Igreja Pentecostal Brasileira. Você vê que o Edir Macedo foi o cara que construiu o Templo de Salomão no Brasil. Sim, e que é a Igreja de Massa. Eu cresci, minha mãe é da Universal, cara. Sim. Eu cresci frequentando a Igreja Universal. Sim. A Igreja Universal, ela é massa total. Assembleia, massa total. Sim. E a Igreja do Valdomiro, qual que é? Mundial. Também. Também. Então, assim, é lamentável, é triste, mas faz sentido na ideia do controle, da influência da maçonaria. Porque, pô, foi em que década que a Igreja Pentecostal no Brasil cresceu? Sim. Aproximadamente, você sabe esse marco aí? O maior crescimento ali, eu acho que foi na década de 90. 90, no 2000, eu acho que foi isso. Então, a partir ali de 80, 70, 80, 90, vem por todo esse crescimento da... Porque até então o catolicismo era o maior, né? E aí o protestantismo foi crescendo de uma forma forte no Brasil. Então, e se esses dois líderes, né, ou os três, eles representam com boa parte dessa Igreja Pentecostal Brasileira. Existem outros também. O Marco Feliciano, que o Cabo da Ciolo citou, ele também faz parte. Inclusive,
Você vê que ele tá no sistema político e no sistema religioso. É um cara que também é maçom, ele não assume, não tá na lista, mas quando você entende palavras que ele solta, ele mesmo gravando, ele tem vídeos gravando com maçons, né? E falando, ó, estamos junto e misturado. Então, você entende que os caras estão fechados ali, né? Não, e inclusive, eles estiveram no governo Bolsonaro. Eles foram um grande Sim. apoiador. O Silas Malafaia até hoje. Total. Ele nega, né? Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Marco Feliciano, Silas Malafaia, todos eles estão junto com o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá fechado totalmente com a maçonaria, entendeu? É porque eles têm um lado, né? O lado que aparece. Mas Lula também tá fechado. Só que é o lado que não aparece, entendeu? Justamente para criar essa falsa oposição. Tanto é que os religiosos estão com o lado de Bolsonaro, não do lado do Lula, mas é falsa oposição. Ambos trabalham para o mesmo cérebro. Braço esquerdo e braço direito. E qual seria do lado do Lula? Cara, o Lula, por exemplo, ele já recebeu premiações, como eu citei, do Duque de Kent, que é um maçom de grau 33, um dos maiores maçons vivos que temos na atualidade. E quando ele recebe essa premiação, você entende, né, quem o controla. Quando você vê ele, junto com a família Rothschild, dando entrevista para The Economist, sendo uma marionete da The Economist, porque a revista The Economist hoje é a maior revista que tem quando falamos em finanças. E a revista The Economist é da família Rothschild. Então você entende que o Lula está servindo aos banqueiros como sempre serviu. Mas não deixa de ser parte do plano. O que a gente tem é uma divisão política entre esquerda e direita, onde os caras são colocados justamente para auxiliar e beneficiar essas famílias. Separa-se a população para de olhar para cima, para quem controla as marionetes, e olha só para o inimigo, o opositor, esquerda e direita. E aí, cara, você tem uma população que caiu naquela tática do dividir para conquistar. Ordem pelo caos e por aí vai. Os caras são divididos. Uma população dividida é uma população que está apta a ser controlada por completo. Entendeu? Você falou mais cedo, cara, que no passado não era assim, um presidente ganhava com 80%. Mas no passado recente isso não é fato, não é verdade. Você fala depois da redemocratização, que chamamos aqui no Brasil de redemocratização? Eu tô falando há mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, mais ou menos. Isso. Não, porque desde 89, 85, 89 a eleição é disputada. Começou a ficar... Se você fizer uma comparação, você vai ver que foi cada vez mais fazendo com que a população ficasse completamente meio a meio, dividida. Sim, entendeu? E sempre funcionando como o Olavo de Carvalho citava, que era o teatro das tesouras, né? Sim. Porque exatamente. Na época era o PSDB, mas o PSDB... Total. Até que surgiu o PSDB desidratado, né? Sim. O PSDB nunca conseguiu, depois de Fernando Henrique, nunca conseguiu. Seja Serra. Serra também é maçom? Serra, maçom. Porra, tem vídeos dele na maçonaria. Então, a Serra, maçom e Alckmin. Eram os candidatos do PSDB que rivalizava com o Lula. Tem aquele Aécio Neves também. Também maçom? Maçom também. Todos eles, cara. Então, Inclusive, se eu não me engano, José Serra tá nessa lista dos 110 maçons ilustres. E, se eu não me engano, o Aécio também. Pois é, então, meu raciocínio é esse, cara, que... Até Enéas, cara. Enéas, doutor Enéas. Tá na lista. Infelizmente tá. Porra, aí é foda, hein? Infelizmente. Mas tem vídeo dele no Jô Soares, por exemplo, falando sobre o grande arquiteto do universo. Verdade. Então, o Gadu... Mas ele se referindo a Cristo, pô. Porque na maçonaria eles chamam o grande arquiteto do universo, eles chamam Deus de o grande arquiteto do universo, né? É o Gadu, é o Deus deles. Porque, por exemplo... Assim, mas ele tá na lista, entendeu? Não querendo dar foco nisso, mas eu me recordo de vários vídeos dele falando sobre a existência de Deus, e ele como médico usando a medicina. Tem um vídeo dele que é muito viral, que ele fala dos... Ele é um cara altamente inteligente, velho. Tá me fugindo. Mas ele tá na lista. Ele tá na lista. Ele tá lá. Tá. Dr. Enéas Carneiro. Mas você tá me dizendo o seguinte, cara, que o PSDB fazia esse papel. E aí, em algum momento, tiveram que criar um outro, que é o Bolsonaro. Sim. Você tá firme nisso? Tô. É uma falsa oposição completa. Uma falsa oposição completa.
assim como foi o PSDB. É, total. O bolsonarista fala isso, o cara cai na cadeira. Ouvir isso aí, cai na cadeira. Não querer me matar, na verdade. Mas é isso por completo, total. Mas o próprio líder disse, né? E conhecer a verdade vos libertará, né? Cristo, palavra de Cristo, e o líder deles, que é o Bolsonaro, fez a campanha nisso, né? O Messias deles, né? Então você não se você tá trazendo a verdade, você não pode ser maltratado por isso. Quando Cristo fala sobre a verdade vos libertará, ele fala de um sistema religioso, né? E os caras estão colocando isso com um sistema político, ou distorcendo completamente a palavra de Cristo. Concordo. Né? Então, são vertentes completamente diferentes, o Glauber. E você entendendo, Albert Pike é o principal. O livro de Albert Pike, um dos livros de Albert Pike, chamado Morais e Dogmas, ele deixa claro que os maçons devem se infiltrar na religião, utilizar isso como massa de manobra, ganhar dinheiro com isso, que é o que esses caras fazem. Pode ver, Edir Macedo, ele não tem vergonha nenhuma de falar que ele é o pastor mais rico o bispo, né, mais rico que existe no Brasil. Então, qual é a estratégia de Albert Pike? Usar o sistema religioso para ganhar grana e usar aquela massa que vai confiar quase que cegamente no líder religioso como massa de manobra para uma divisão política, para manipulá-las no sistema político. E eles conseguem fazer isso. E é por isso que você vai ver o lado do Bolsonaro, por exemplo, totalmente influenciado por líderes religiosos. É Malafaia, é Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares. Os grandes nomes do sistema religioso atual vão fazer isso. Eles têm interesses. O interesse principal do sistema religioso é grana. Tanto que eles distorcem a Bíblia, mentem descaradamente sobre dízimos, sobre ofertas. Eles vão utilizar essa influência com o presidente, por exemplo, para quê? Para ter perdão nos impostos. Já não pagam impostos, mas quando tem ali, muitos deles são perdoados, milhões e milhões são perdoados, então eles estão ganhando a grana com isso.